Oi, sejam bem-vindos ao Wellness Club Podcast, um podcast que pensa saúde e nutrição muito além do que está sendo dito. Meu nome é Duda Lacerda. Meu nome é Eliana Bianco. E hoje a gente está para falar um pouquinho sobre rotina, saúde, família. Hoje é um episódio diferente. Hoje é o Happy Hour e trouxemos nossas amigas queridas para estar aqui batendo papo comigo, com você, num papo muito gostoso, regado a vinho. Então se prepara, senta, pega a sua tacinha que eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de a gente começar esse episódio, eu quero agradecer o nosso patrocinador, a Alma Leve, uma loja linda no terceiro andar do Shopping Leblon, com uma experiência incrível, uma loja de frente para outra, com um mix de produtos incríveis, que tem muita saúde, nutrição e deixa a sua vida muito mais leve, gostosa e nutritiva. Bom, meninas, quero agradecer a presença de vocês, contar para vocês e para os nossos ouvintes que vocês têm desconto botando o código Wellness Club aqui no site do Instagram da Alma Leve e na loja presencial. Fiquem à vontade. E, meninas, me contem, como é que tá a rotina de vocês, casadas, com filho? Carol, Kate, sejam bem-vindas. Obrigada, gente. Tô lisonjeada de estar aqui. Obrigada pelo convite também. Foi uma honra. Tô animada para esse papo. Muito bom. Kate, vamos começar com você? Podemos. Mamãe agora de 2? Mamãe de 2, todo mundo aí, né? Com seus vinhos devidos e eu aqui na minha aguinha, Na aguinha. passando vontade. Certíssima. A aguinha, muito bem. Mamãe de 1, caminhando para mamãe de 2, muito feliz, super saudável, graças a Deus, dentro daquilo que a gente espera, né? Buscando saúde para pré, antes e depois também. Muito bom. Carol, mamãe da Carol. Mamãe da Carol. Malha muito. Malho. Agora tô um pouquinho mais devagar por conta da faculdade, né? Somos todas colegas. Todos estudantes de nutrição. Então, tô tentando conciliar esse momento e malhando em casa agora. Tem que ter um pouco mais de disciplina, né? Mas a prioridade é a faculdade, a família. Eu acho bacana a gente trazer até esse assunto para o papo, né? Muito bom. Sim. Tudo no seu tempo. É isso. Eu acho que a gente pode começar já botando, assim, um assunto bem tranquilo. Maridos. Como é lidar? Como são Como conciliar, né? a alimentação do maridão? A alimentação, já que somos alunos de nutrição, estudantes de nutrição, como conciliar e como orientar, né? E preparar a alimentação não só do maridão, mas dos filhos, da família. Eu acho que é tão setorizado que a gente pode por vez, né? Maridos, Maridos. filhos. É, Eu acho que maridos, existe um controle? Tem como segurar a onda ou vocês deixam cada um por si e Deus por todos? Eles obedecem? Então, no meu caso é bem fácil, porque quem cozinha na minha casa sou eu. Então, quem decide a comida que vai acontecer todos os dias sou eu, tanto para mim quanto para eles. E assim, a gente acaba tendo uma alimentação bastante de comida de verdade. O básico lá em casa é arroz, que pode ser de vários tipos, um grão. Meu marido ama farofa, então, assim, tem que ter farofa, proteína e variedade de legumes e verduras. É uma alimentação bem básica, assim, a gente faz as 3 grandes refeições juntos, a maioria das vezes, o que é uma coisa boa. isso é muito importante também, né? Que estimula a minha filha a comer bastante dessa variedade que a gente acaba trazendo para dentro de casa. E, às vezes, o meu marido reclama um pouco, assim, dos legumes e das verduras, mas ele come. E, assim, melhorou muito, desde a época que eu conheci até hoje, mas ele vê o reflexo na saúde e Ótimo. aceita. Não, mas lá, assim, vou me meter. Lá tá fácil, né? Eu vejo o rapaz correndo 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã e roda condomínio, roda condomínio, roda condomínio. São 12 quilômetros, Olha 4 isso. vezes por semana. Então, Muito legal. Aí já tá educado, Kate. Lá em casa foi na experiência, né? A gente falar. Primeira vez que eu engravidei, meu marido engravidou junto. Ele ganhou, acho que foi 7 quilos, mais ou menos, durante a minha gestação. Só que eu pari e ele não, né? E aí, agora, nessa última gestação, ele já olhou pra mim e falou assim, olha só, esquece. Eu não vou engravidar junto, o negócio vai ser diferente. Eu vou fazer diferente. Pegou uma bike, aquelas ergométricas, botou no meio do meu quarto. E ele realmente tá ali seguindo na risca. Ele é ótimo para comer. Então, também a gente faz um planejamento lá em casa. Antes eu tinha mais tempo para cozinhar. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil, mas graças a Deus eu tenho um suporte, né? E
Mas é muito engraçado, porque ele ficou desesperado quando eu engravidei. Foi a primeira coisa que ele falou. Ele falou, olha só, e eu? Não Eu falei, vou- não e eu vou achei, comer. não, eu achando que era tipo assim, não, amor. Vou te dar só mais amor, vou vou te dar Ele, não, atenção amor, olha só, você também. não tá entendendo. Eu não vou cair na tua. Que de vez em quando dava aquelas vontades, né, de comer um hambúrguer ou uma coisa assim. Ele, essa vez esquece, eu não vou. Aí, às vezes, até me dá vontade, falou, não, eu não vou pedir, porque, tadinho, eu não vou botar Não ele vai na poder, prova, é. né? Mas a alimentação é uma coisa essencial. Meu filho come super bem, não tem problemas também com isso. Eu sou defensora de que toda parte de paladar, gosto da criança, constrói durante a gestação. Tem estudo científico que fala sobre isso, né? Sim. E eu vivenciei isso na prática. Por exemplo, meu filho está com 2 anos, vai fazer 3 anos agora em maio. E ontem mesmo eu fui numa festa de aniversário, ele canta o parabéns, ele sabe que depois do parabéns, pelo protocolo, ele tem que pegar alguma coisa da mesa, que a criança pega, ele pega e me dá. Ele Ele faz pra participar, ele faz né? pra participar, ele não gosta de. Às vezes eu fico até assim, falo, nossa, eu faço um bolinho de banana, alguma coisa integral pra ele. Ele não gosta. Ele não gosta. Eu acho que a papila dele não é treinada pro doce, então ele come, ele olha pra mim e. Não. E ele gosta de coisas. O máximo de doce que ele gosta é banana. E na minha gestação eu evitei muito comer o doce, porque eu já sabia, pela questão genética, da minha facilidade que eu tinha com ganho de peso, então eu fui cuidando. E ele não tem. E eu nunca fui aquela mãe assim, ai, não pode. Eu Ai, não acho pode. que isso faz muita sabe? diferença também. Eu falava, você quer provar, filhos? A mamãe deixa. Isso até, assim, evitei. Foi construindo, Foi. né, aos poucos, desde que você estava grávida Desde a dele. gravidez e o hábito lá da minha casa também. A criança, Isso ela, é uma verdade. a criança, ela é um reflexo do meio, né? É. Se, às vezes, eu vejo mães falando, ai, meu filho não come isso, não come aquilo. Aí, quando a gente fala, tá, mas você come com seu filho? Você senta à mesa com seu filho? E você pra comer? come isso. Você come come, a é, verdura, o exato. legume. Não, você é. tem que comer. Eu falo, mas você não come. O meu marido mesmo, lá em casa, a gente tem uma regra. Por exemplo, meu marido, ele não come cebola. E tem algumas coisas que ele acha feio. Meu marido come de bonito e de feio, né? E aí, o que é feio, eu falo, você vai botar no seu prato. Pra ele ver que você tá comendo. É igual o telefone. É abolido lá em casa. Falei, ó, telefone, na hora da comida, não pega. Porque ele, de tanto. Eu falava no início, ele não entendia. Aí, agora, quando ele pega no telefone, o meu filho está sentado na ponta da mesa, ele faz assim. Para ver o que ele está vendo, e ele quer. E aí ele fala, mamãe, telefone. Eu falo assim. Meu marido parou, ele parou. Então, assim como na alimentação, no comportamento, né? Em casa, tem que ser tudo muito. Muito. Eu falo que é uma união, né? Exato. Às vezes as pessoas falam assim, já emendando um outro tema. Ah, criança, ela vem para estragar o casamento. Não, ela vem para Não, de mostrar o maneira que tinha nenhuma. no casamento, né? O que você estava botando embaixo do seu tapete. Eu acho que qualquer relacionamento, né, gente... É aquele negócio, aquela máxima. Incomodou, pega que é teu. Doeu, pega que é teu. Pega que é teu. Se incomodou no outro, pega que é teu, porque alguma coisa ali mexeu com você. Li, como é que é na sua casa? Porque você é uma senhora que acorda às 5 da manhã pra bicicletinha do Muzi. Ah, eu sou o exemplo do meu marido. Mas Meu marido- ele é comportado? No começo ele não era comportado, mas assim, eu fui colocando para ele que é importante, né, fazer atividade física e o exemplo arrasta, essa é a verdade. Então ele viu o resultado, né? Nós começamos juntos, né, a fazer atividade física, a cuidar da alimentação. Então eu comecei primeiro, lógico, chamei ele, né? E aí, com a faculdade, foi cada vez mais evoluindo essa coisa. E ele, assim, ele obedece legal. Às vezes, ele chega para mim e fala, eu quero aquele bife bem com aquela gordurinha, né, saturada e tal. Ele fala, eu tô com saudade do churrasco, da picanha. Aí, é claro que a gente vai, não tem problema Toda nenhum sessão você você vai, comer, né? Você comer de vez em quando. O problema é Exato. você ter esse hábito diário. E aí a gente vai no equilíbrio. Mas ele é tranquilão, ele vai na minha. Eu tô achando incrível que vocês estão muito organizadas. Pode ser porque eu acabei de casar. Gente, Não. Se você precisar de alguma coisa, Não. fala. Avaliação. não, eu tô assim, já cogitando ali, já abri o negócio da Live Up. Live Up, por favor, se quiser deixar coisas lá em casa. Porque tem dia que fala, ferrou, o que a Não gente precisa. vai comer? Eu vou te repassar os meus cardápios semanais. Por favor, por favor. Eu tenho tá eu tenho vendo? um bloco, assim, Não, mas livro, conta pra praticamente. gente. Você Organizadíssima. em algum momento, porque assim, eu tô passando por isso de, às vezes você pega, tipo, não deu pra cozinhar. Faz o quê?
Você parou no momento que você falou assim, vou criar um cardápio? Vou criar... Sim. Eu parei em um determinado momento, quando eu ainda trabalhava fora e queria ter as coisas organizadas dentro de casa. Sentei, montei um planejamento de 6 semanas. E dentro desse planejamento tem cardápios de almoço e janta com reaproveitamento ao longo da semana das proteínas que são utilizadas, junto com receitas de cada um. Então, tem salada para noite, que o meu marido, a gente acaba jantando mais junto. Hoje em dia, não, a gente já janta mais com a minha filha, que ela já está um pouquinho maior, mas antigamente jantávamos só nós dois, então eu tenho esse planejamento montado até hoje, porque esse é o tipo de coisa que não se perde. E hoje em dia eu tenho muita coisa congelada. Então, por exemplo, eu faço almôndegas e tenho almôndegas congeladas. Eu faço quibe, tenho quibe congelado. Eu tenho um frango pré-pronto, que eu posso colocar um molho de mostarda, que eu posso virar um estrogonofe. E isso também vale para carne. Então, a gente Carol, vai... Você tem um produto. Você tem um produto Eu ia digital. falar, eu tô aqui assim, eu tô só pensando peraí. aqui, vamos monetizar isso. Posso comprar? Tá vendendo? Mas Carol. E ela, Um e ela, e-book. ela faz umas Um e-book filmagens de planejamento. sensacionais, que são umas filmagens por cima. Depois entra no perfil dela. Carol, qual é o seu perfil? Carolina Carvalho Bessa. Entre. Tem uma filmagem que ela coloca na cozinha. Primeiro que a cozinha dela é um bafo. Aí você olha de cima, aí ela vai fazendo e vai cortando e vai misturando. E fica uma filmagem super legal. Que legal. Eu gosto muito de cozinhar. É uma coisa que veio acompanhando a minha família. Então, assim, eu tive a sorte de ter uma mãe maravilhosa que sempre cozinhou desde sempre. E isso veio com as minhas tias. E quando eu me casei, o meu marido também vinha dessa questão familiar. Só que no caso dele era pior. Porque a mãe ainda fazia comida fresca. Arroz e feijão Caso, amor. todos os dias. Tiramisu. E aí- Ele não casou com a mãe dele. Lá em casa a frase é essa. Eu posso você não botar- casou com eu a sua posso mãe. botar É uma... complicado hoje em dia comida fresca. Eu posso botar uma aqui na mesa? Pode. Quando eu me casei, eu vi aqueles Instagrams daquela bailarina Farm. Eu faço pão, eu tenho uma galinha. Eu falei, gente, vai ser assim. Vou acordar às 4h30 da manhã, vou fazer o pão, vou Não. fazer o ovo, vou fazer a panqueca, não sei. Quando Não você... vai. Não vai. Aí você vem com o marido, que às vezes tem abençoados de vir de uma família maravilhosa, que a mãe faz tudo. Mas às vezes você tem um caso de você não ter aprendido a fazer essas coisas. Então, A minha mãe trabalhou sempre fora. A minha mãe é aquela mãe que fazia, tipo assim, o peixe do jantar quando vinham os amigos. Não é aquela mãe, vou te ensinar a lavar a roupa do jeito tal. Como é que foi isso? Como é que é isso pra Então, vocês? a minha mãe sempre fez, mas nunca fez questão que eu fizesse. Ah, Ah, não, lá em casa não. Então, eu aprendi efetivamente botando a mão na massa depois que No eu casei. casamento. No casamento. E principalmente porque eu me predispus a todos os dias fazer jantar, pra gente jantar juntos. Porque era um hábito que eu quis cultivar, assim, um jantar em família, né? No começo éramos só 2, agora somos 3, quem sabe um dia seremos mais, mas eu acho um hábito importante. E eu me predispus a cozinhar, e graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer a Santa Rita Lobo, e foi através dela que eu aprendi a cozinhar assim. Eu não gasto mais de meia hora para fazer uma receita. Então, se tiver que fazer massa, se tiver que fazer alguma coisa que seja mais difícil, eu não vou fazer. É uma escolha. Sim. Então, eu tenho mais ou menos um tempo entre meia hora e 40 minutos para fazer uma receita para o jantar. E tudo isso começou quando a minha filha era pequena, que depois que ela jantava, meu marido ia colocar ela para dormir. Então, ia dar banho, ia fazer as coisas porque éramos só nós 3. E nesse tempo que ele estava fazendo as coisas com ela, era o tempo que eu tinha para fazer comida pra gente. Sim. Então, eu comecei a aprender e a prática leva à perfeição, né? tem você, Kate. Não, mas Tem calma aí. Ponto. Volta aí que eu quero saber se você foi a menininha do sul que Foi. já cresceu ali fazendo pão Ah, alemão já. ali. Aprendeu com a Não, mamãe, o com pão, vovó. eu deixei pra minha mãe aí. Inclusive, minha mãe tá aí, eu fui pedir pra ela um pãozinho ontem. Mas eu fui criada assim. A minha mãe, eu falava assim, quando eu era pequena, não tem que fazer isso, eu vou ter empregado. Ela, mas é aí que você tem que aprender. Pra você saber o que Exato. você vai exigir, né? E é muito interessante, porque um ponto legal do que você falou, quando você falou assim, eu me propus a fazer, né? Uma coisa que eu falo que a chave de relacionamento hoje em dia é quando você vai fazer qualquer coisa numa relação, aquilo tem que ser algo prazeroso para você, não uma obrigação. Porque a obrigação ela não se sustenta.
Se ela não tem um fundamento, por que você faz aquilo? É igual a questão do jantar, né? Dessa importância da comida junto. Eu sempre falava para meu marido, antes do meu filho, a gente tem que fazer pelo menos uma refeição a 2 refeições juntos. Exato. E saber como foi o seu dia. E isso tem que ser prazeroso para nós dos dois, né? Para você trocar. Afinal de contas, as pessoas vão se atualizando nos valores, nos pensamentos, e você tem que fazer isso com o seu parceiro. Porque senão daqui a pouco você está com 10, 12 anos de casado, você fala assim, nossa, eu não conheço mais o meu marido. Lógico, você não senta, você não conversa, você não sabe onde ele está. Exato. E isso é muito importante. Eu sempre gostei, eu via minha mãe cozinhando, e eu vi o quanto aquilo para ela era a forma dela demonstrar o amor dela, né? E hoje eu vejo o quanto isso é legal também. Passar isso para o meu filho e o quanto eles também gostam de receber, ainda mais o homem. O meu marido não tirava um talher da mesa. Ele era... Né, Filhinho da mamãe. Filhinho da mamãe. Eu brincava com ele. Eu falava, amor, olha só, eu não tiro o seu prato porque eu não sou a sua mãe, eu sou a sua esposa. Mas eu tenho outras coisas que eu posso fazer por você que me dão prazer. E eu gosto, né? Que é servir, fazer um café, alguma coisa bem elaborada pra gente. E isso se segue até hoje. E ele foi vendo isso de uma forma prazerosa e ele começou a participar também, né? Ele, esses dias atrás, comprou uma frigideira na internet. Aí ele quis começar a fazer os ovos. Só que ele achou que ia vir uma frigideira desse tamanho. A frigideira chegou, era desse tamanho. Na internet. Tanta internet. Só que eu falei pra ele, cara, mas que legal, você teve essa iniciativa, né? E a gente vai se organizando, você vai se ajustando de uma forma que vai ser... E você, Li, como é que era? Uma história bem engraçada, bem louca. Você fazia o tacacá? Não. Com açaí? Minha mãe também me criou no sentido de vai trabalhar fora. Minha filha vai trabalhar fora. E, assim, ela também não fazia. Ela sabia fazer, né? Tinha uma pessoa que cozinhava pra gente. Ela trabalhava o dia inteiro fora, então tinha alguém que ficava. Mas ela sempre falava a mesma coisa pra mim. Ó, você tem que saber para poder saber mandar fazer. Né? E, engraçado, o meu esposo, o meu marido, ele fazia tudo. Desde feijão, arroz, frango, tudo ele sabe fazer. E quando nós nos conhecemos, ele cozinhava. E o que aconteceu? Eu acabei me interessando porque ele fazia. Porque era uma fonte de prazer pra ele. Isso, Então, assim, nós dois na cozinha, fazendo a comida e tudo, eu fui aprendendo a fazer com ele. E hoje em dia ele já não faz mais, já pede para eu fazer. Amor, faz aí. O estrogonofe que ele faz, gente, flambado no uísque. Chiquérrimo. Então, assim, eu aprendi a flambar. Nunca pensei na minha vida que eu fosse fazer uma coisa dessa. Ainda não cheguei. Eu tô no estágio Live Up pedindo o livro de receita da Carol. Vamos resolver isso hoje. Estou nesse estágio. Um dia chega aqui. Você tem que pensar que alimento é troca, né? Eu falo que você participar da refeição, amor, né? é troca, e quando ela é feita, ainda mais recém-casados ainda, que tá tudo aquela coisa muito, né? Não, o amor rola, gente, mas o negócio que pega é a organização. Não, mas isso daí você E esquece, lavar a louça amiga. depois. Não, aí não tem problema que tá tudo certo. O negócio é a organização. Mas aí Eu acho que eu dou um mole ainda na organização. mas é você quem vai Mas ser. olha, você tem que sou eu. começar de trás pra frente. Primeiro você pensa no que você vai querer comer. Isso. Mas e aí a partir pergunta é, daí, pensa todos os dias Não. ou pensar um dia? Planeja. pensar uma vez para Na cada semana. 15 dias. E aí você faz um planejamento a nível de proteínas, Tá. junto com as guarnições, né? Que você vai servir junto. Cardápio mesmo, vou ali. Cardápio 15 mesmo. Isso, cardápio mesmo. Cardápio de 6 semanas. Óbvio que você vai repetir dentro dessas 6 semanas ou 4 semanas, enfim, a rotatividade que você escolher, repetições desses mesmos desses mesmos pratos dentro de uma semana até, ou de 2 semanas, não tem problema nenhum. E a partir disso, você vai se organizar para fazer a compra, tanto do que é perecível, quanto do que não é perecível. Não é difícil. E o objetivo é a praticidade, Vou né? tentar. Eu vou te ajudar. Vou tentar. O objetivo é a praticidade, né? Exatamente. O objetivo, além de ser prático, é ser organizado, porque a organização te ajuda a viver de maneira mais Fácil, né? fácil, né? Em tudo. Em absolutamente tudo. Organização. Eu acho que a organização vai ser uma palavra que vai reger aqui o nosso papo, né? Uhum. Treino. Como é que faz com filho, gente? Como é que Rotina. como é que fala assim, e com filho, e com marido, e com faculdade?
Por que estamos aqui? Deixa eu te dar um disclaimer, querido participante da nossa conversa. O vinho tá bom? O meu tá bom. Espero que você esteja bom. Todos aqui somos estudantes de nutrição. Já tivemos vivência na medicina, temos vivência na psicologia, na química, eu no direito. Mas, assim, hoje vivemos uma vida mais voltada para a saúde. Eu fiz medicina, não terminei. Depois me formei em administração, trabalhei durante anos como executiva. Você entendeu, né? E há 3 anos, mais ou menos, resolvi Então, fazer um turnover. depois disso tudo, a palavra é organização. Como organizar, assim, vai ter que ser aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã para treinar? Vai ter que ser a pessoa que treina à noite? Como é que faz? Depende da tua rotina. E como monta a rotina? Qual é a sua necessidade maior? Qual é a responsabilidade maior? Eu sempre faço do maior para o menor. Prioridade. Por exemplo, lá em casa. 5 dedos, né? Prioridade. Família, trabalho, vida social, Auto- função social, serviço. Uhum. O que é mais importante para você? Família. Para mim é a família. Uhum. Cada um tem que pesar aquilo que é mais importante. Então, se a sua família é mais importante, o que é mais importante para ela, com um filho pequeno e para mim? Estar presente com os nossos filhos no momento que eles precisam. Então, eu sei que a partir do momento em que a minha filha acordar para fazer a rotina dela da manhã, eu tenho que estar pronta e disponível para ela. Então, até as 6h30, e o horário que eu acordar vai ficar a minha escolha, até as 6h30 eu tenho um tempo para mim. A partir das 6h30 até a hora dela sair para a escola, o tempo é dela. Muito vale aquilo que muito me custa, né? Ou, ao contrário, muito me custa aquilo que muito me vale. Então, é planejar mesmo. Por exemplo, vou dar a minha rotina lá em casa. A gente acorda, eu acordo antes, já me troco. Meu filho acorda, já está com o cafezinho pronto. Ele não sai sem alimentação, sem o café da manhã dele. Que horas você acorda? Eu acordo 6h30. Ó, Eu acordo mais tá cedo. vendo? Gente como a gente ali. Eu acordo mais cedo. Ali acorda às 5, Mas eu 4h30. sou muito. Não, mas eu sou muito prática também. Eu já deixo tudo arrumadinho num dia antes. Qual a roupa eu vou vestir, o uniforme do meu Isso. filho. Já sei o que eu vou fazer de cafezinho da manhã. Então é uma coisa muito rápida. Aí quando ele acorda 7h10, eu dou a comidinha dele. Eu sei que até 7h30 no máximo eu tô subindo com ele para escovar o dentinho dele, arrumar ele. 10h para as 8h eu saio de casa, 8 horas eu deixo na escola. Esse ano ele tá até meio-dia só. Eu até postei um meme hoje falando de um Minion correndo no volante. Eu, em 4 horas, resolvendo tudo que eu tenho que resolver. É isso mesmo. Só que meio-dia eu tô lá na escola. Aí, nesse inteirinho, eu achei, por exemplo, uma academia que é do lado da escola. Então, eu deixo ele, já vou direto para academia. Eu tenho 1 hora ali cronometradinha para poder malhar. E depois dá conta das demandas. E na parte da tarde eu trabalho. Ele fica com uma pessoa à tarde para mim, né? Só que a minha vida é toda ajustada à vida dele. E eu sei que é um período, não é um eterno. E eu sofri muito com isso no início, para aceitar. Porque eu achava que filho vinha para atrapalhar, para a gente não conseguir dar conta. Acontece de você não conseguir. Se você não tem organização, o seu filho vai te atrapalhar. Mas a partir do momento que você entende que ele depende de você, e o que você der para ele agora é o que vai construir a base de ser humano que ele vai ser daqui 10, 12 anos, quando ele começar a caminhar sozinho e ter as próprias ideias, né? Aí você começa a entender que é um período, que não dura 10, 12 anos, dura muito menos, que eles vão ficando autônomos, né? E aí você vai conseguindo abrir mais espaço para você. No início eu falava, nossa, eu queria dar conta de tudo. E aquilo era tudo obrigação, era uma obrigação eu levar ele para a escola, era uma obrigação, mesmo eu amando, eu me sentia culpada que eu não dava conta. Aí eu olhei e falei, cara, mas o que eu estou exigindo? O que é minha prioridade agora? É ele? Né? Como é que é a estrutura da minha família? O meu marido, ele consegue levar? Né? Tem mulheres que não têm esse apoio e precisam. Então, qual é a outra forma que você tem? Vamos olhar quais são os viés que você tem, mas sempre mantendo a sua prioridade na tua frente. Né? Você ter tempo para o seu filho não necessariamente quer dizer que você é uma mãe presente ou um pai presente. Exato. Essa é boa, hein? Né? E outro ponto importante que eu acho é que assim, a gente tem que coordenar a família em prol de um bem comum. Então, por exemplo, agora temos filhos pequenos. Qual é a prioridade? É resolver as questões dos filhos. É óbvio que a gente tem os nossos momentos, principalmente porque fica na escola o dia inteiro, então a gente tem bastante tempo disponível. Só que enquanto a gente precisa se organizar,
tem que ter uma colaboração. Então, a gente se alterna para levar na escola, Exato. a gente se alterna para buscar na escola. E sobre o, vamos botar assim, esporádico, ou excepcional, viagem, final de semana, como é que rola aí na sua casa ali? Porque o marido ali, ele faz viagem de moto. Uau. Então, ela tá na estrada, é uma mulher da estrada. É, sou uma mulher da estrada. Meu marido tem moto, tem 4 motos até. Uau. Ele gosta de moto e a gente viaja bastante. Então, como não temos filhos, né? Eu e ele o tempo todo junto ali, a gente se planeja sempre. Existe um respeito muito grande entre a gente. Amor, esse final de semana você tem alguma coisa da faculdade? Você tem alguma coisa para fazer? Algum trabalho, uma reunião, né? Ou a gente pode ir para tal lugar? Então, existe essa conversa antes. E aí, o planejamento da viagem é sempre eu e ele. A gente faz planilha. Mas vocês, por exemplo, já deixaram de fazer alguma rota, alguma viagem por causa de alimentação? De alimentação, não. Ou, não vou ficar nesse hotel porque não tem academia. Gente, Não. gente como a gente, vocês olham a academia do hotel quando Não, estão de férias? Não. Quando a gente viaja, a gente não pensa na academia, essa é a verdade. Nem É um a momento gente- de lazer. É um momento de lazer. E depende também do momento, né? Por exemplo, eu, quando não tinha filhos, tinha um tempo na viagem que Sim. dava, às vezes, para fazer. Se não desse, o que eu fazia? Eu botava um tênis e falava, meu marido, vamos conhecer a cidade, vamos caminhar. Né? Então, eu transformava aquilo de uma... Né? Hoje, a realidade é um pouquinho diferente. Foi outra coisa que eu sofria também, por exemplo. Quando eu conheci meu marido sempre gostou muito de comer. Eu era aquela coisa muito regrada com a alimentação. E eu vi que não ia ser saudável para mim, que eu ia ficar sofrendo. Tanto que a primeira viagem que a gente fez para fora, eu fui tentar acompanhar a comida dele e eu passei muito mal, com coisas básicas, porque eu era muito restrita alimentarmente, né? Então, eu olhei e falei assim, cara, eu não posso, eu preciso me adequar também à realidade que eu estou, novamente, né? Qual é a prioridade que eu tenho agora? E aí, foi quando eu fui abrindo um pouquinho mais, mas se dá. Mas quando você tem filho, né? Você malha o dia inteiro. Levanta, dia senta, inteiro. agacha, levanta, senta, agacha, sai correndo, dá tiro. Vai cair, sai correndo, pega. Quando você bota a criança para dormir, você não tá nem pensando em mais Não. nada além de deitar para descansar. E aí vem aquela questão, né? Que o filho, ele vem botando por água abaixo essa parte do planejamento, né? Igual agora, eu cheguei de viagem, eu tava lá na viagem e falei pra minha mãe assim, nossa, eu tô precisando malhar, porque por causa da questão do inchaço mesmo, da gestação e tal. Aí eu falei, eu vou dar uma tapeadinha nele depois. A minha mãe falou, não, vai lá, eu fico com ele. Tinha uma academia próxima da minha casa. Meu filho não desgrudou. Aí eu falei, tá. E meu pai ainda ajudou e pediu uma pizza. Eu falei, não vou hoje, né? Aí eu falei pra minha mãe, então vamos fazer o seguinte, amanhã eu acordo, ele vai acordar às 7h30, 8h, eu acordo umas 6h30, boto a roupa e vou na academia e volto. 7h30 tá tudo certo. Meu filho acordou 5h40. Ele te escutou, Kate, ele te escutou. Aí eu falei, tá ótimo, então vamos, é isso. Então aí o que eu fiz? Peguei ele e fui andar de bicicleta. É isso. Então a gente vai. Então, foi por esse motivo que eu resolvi começar a me exercitar em casa. Porque, por mais que ela acorde, ela já tem uma certa autonomia, está com 6 anos. Então, eu já consigo, enquanto eu estou fazendo exercício, falar, vai lá, troca sua roupa. Vai lá, bebe uma água. Mas funciona, você gosta? Porque eu vejo assim, que hoje em dia tem um mundo de plataforma, né? A gente pode ter plataforma, treinar ao vivo, mas tem coisas assim que, eu não sei. Pode Eu acho que ser vai muito da habitolada personalidade, na minha né? cabeça. Tem gente que é de A aula, Eli tem malha em aula. casa Sou. também. Mas aí ele tem uma academia. Eu tenho uma academia. Eu Então, montei a academia. eu faço ginástica, né, localizada, de um método específico. E tenho material em casa para poder fazer Ah, você as aulas. tem o material. Eu tenho material. Ah, que legal. E o meu também foi a questão de adaptação, porque eu não gosto, eu não deixo minha casa totalmente na mão da pessoa que trabalha na minha casa. Então, eu tenho todo o cuidado de escolher o que eu quero colocar na mesa, qual é a louça que eu vou colocar, qual é a roupa de cama, qual é o jogo de toalha. Então, eu tenho esse cuidado, eu gosto de ter isso. Eu não sou muito... não sei muito fazer pratos elaborados, cozinhar, mas eu gosto dessa organização da casa. Então, para eu conseguir fazer tudo isso, preparar as marmitas do meu marido, as minhas marmitas, e estar lá presente quando ele está presente, que eu digo presente conversando, presente falando, presente estar presente mesmo, eu passei a treinar em casa
E aí eu puxei ele para treinar também, ou seja, nós fomos nos adaptando e verificando, precisamos de uma esteira, precisamos de uma bike, precisamos de uma gaiola de agachamento, e a gente foi montando a academia. E hoje a gente escolheu a casa para morar que tivesse um espaço para montar essa academia. Então, foi adaptação e hoje eu não me arrependo. Né? A realidade é a condição, né? Eu falo, às vezes, no consultório mesmo, de psicologia, quando eu pego alguém em processo de emagrecimento e a pessoa fala, mas eu não gosto de malhar. Eu falo, o que você gosta? O que você gosta de fazer? Você gosta de dançar? Você gosta de, sei lá, lutar? Você gosta... Não sei do que eu gosto. Então, a gente vai testar. O importante é você manter o seu corpo em movimento, porque mais do que fazer atividade física é o resultado que ela te dá. A gente sabe, gente, é um beabá, né? Eu acho que não é segredo para ninguém mais. Você se alimentar minimamente saudável e você ter uma atividade física que é de uma forma que te traga novamente. Não pode ser uma obrigação. Ninguém faz nada na obrigação. Você tem que entender o propósito daquilo. Às vezes a pessoa fala, se eu quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? Porque eu quero ficar com um corpo bonito. Qual que é a importância desse corpo bonito para você? Às vezes a pessoa fica com raiva de mim. Eu falo, gente, mas a gente tem que pensar. Você tem que pensar do motivo para você entender o porquê que você está fazendo aquilo. Porque senão daqui a pouco você vai se sabotar. Sim. Eu não vou comer chocolate. Por que eu não vai comer chocolate? Porque eu sou chocolate, eu quero reduzir. Ok, então você quer reduzir. Você não vai deixar de comer chocolate. Você vai só reduzir. Como é que a gente pode reduzir? Né? Eu quero emagrecer 30 quilos. Tá, em quanto tempo? Em 3 meses. Não tem como ser de forma saudável. Ponto. Em 6 meses. Ok. Nossa, mas ainda é muito quilo por mês. Eu falo, ok, vamos dividir isso em dias. Sei lá, fazer a conta de quantos dias, quanto você tem que por dia. 250 gramas. Por dia, talvez possa ser mais viável. Como? Sim. Mudando a alimentação. Então, você vai adaptando e entendendo. Né? Sim. Eu acho que o segredo disso tudo, da organização, é você entender por que aquilo é importante. Porque quando você fala, eu tenho o quê, o teu cérebro ele te sabota, ele vai te sabotar. Né? Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa, como adulto, é lembrar que adultos fazem o que precisa ser feito. Exatamente. Sem mimimi. E o episódio acabou aqui. Sem então, mimimi. Assim, muitas vezes, eu tenho ajuda em casa 2 vezes por semana. Então, muitas vezes... Vamos falar o português, claro, eu não tô nem um pouco afim de recolher a roupa do varal. Exato. Mas a roupa não vai sair do varal e ir pro cesto. Então, eu tenho que... Não vai. Então, eu penso que sou eu mesmo. Tá comigo. É a mesma coisa as funções, né? A gente hoje fala-se muito, né? Do papel do homem, o papel da mulher, o papel do homem, o papel da mulher. Gente, mas existem funções... que seja se é do homem ou da mulher, elas têm que ser determinadas dentro de casa. Exato. Quer ver uma coisa que eu sofria muito no início? Eu, na parte do puerpério ali, a mulher sofrendo, né? Aquela coisa do... isso nunca vai acabar, minha vida é essa. E você olha pro seu lado, o seu marido tá indo lá pra academia, o seu marido saindo para trabalhar. E eu lembro que eu tinha uma sensação de que o meu filho recém-nascido, eu olhava na janela, meu marido saindo com o carro, eu falava assim, eu nunca mais vou ter isso, né? E aí eu começava a exigir coisas dele que eram, às vezes, responsabilidades minhas. E aí eu queria que ele acordasse comigo à noite, que ele ficasse comigo, que ele botasse para rotar, mas o meu marido ele tinha que estar no outro dia de manhã inteiro para ele poder ir para casa, que ele estava sendo o mantenedor da casa naquele momento. Né? Então, quando você vai entendendo os papéis sem você ficar de, mas não sei o que, olhando muito a grama do vizinho, né? Vitimismo, né? Vitimismo, você assume a responsabilidade sobre aquilo que você está exercendo. Eu não queria ser mãe, mas foi. Ponto. Eu não queria casar, mas casei. Eu não queria engordar, mas engordou. Então, é o que você tem agora, gente. Vamos lidar com isso. E eu acho que está tudo caminhando para isso, né? A gente fez uma entrevista e todo mundo falou, eu acho que você poderia, um podcast, eu acho que você poderia falar desse assunto, eu acho que você poderia... E o assunto que sempre volta é imediatismo. E não lidar com as consequências, responsabilidades. Vou falar o nome, não tem problema, todo mundo fala. Geração Ozempic. Ozempic, Sim. Gente, sabe o que eu fiquei assustada Geração agora? Ozempic. Eu fui lá pro sul, no vidro da farmácia... com folha sulfite impresso, temos o Ozempic 0,25. Aqui também. Nossa. Eu falei, gente, na porta da farmácia? Como é que é isso? 0,25, vem cá. E aí você acha que esse negócio vai fazer efeito em você?
Você não sabe que você vai arrotar podre, que você vai ter náusea, que isso te dá uma tontura descomunal. Você não come porque você passa mal, Você né? não come porque você come e passa mal. O seu trato intestinal fica extremamente lento e você fica arrotando aquilo que você comeu há 3 dias atrás. Podre, porque nenhum alimento se mantém 3 dias. Nossa. É horrível. Eu sei porque eu tenho pacientes meus em processo de emagrecimento fazendo terapia, que eles relatam assim alguns colaterais da medicação. Nossa, que eu falo assim, meu Deus do céu, como é que você escolheu isso? E você fala para mim que você fazer uma atividade física é difícil. Difícil é aguentar esse tipo de efeito colateral, pelo amor de Deus. Não, é que eu fico chateada quando a gente lê sobre o Ozempic ou vê alguém defendendo o Ozempic. Ele existe, tem um momento e tem o espaço para ele. Mas é sempre... Mas não, é momentâneo. É. Tem acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que seja. Será? Será que todo mundo tem esse cuidado na hora de Não. tomar esse medicamento? Assim como a bariátrica, né? Exatamente, é um crime, né? A bariátrica, A maneira como isso está sendo conduzido hoje pessoal em fazendo dia. bariátrica. Eu já tive vários médicos que deixaram de trabalhar comigo porque eu não dava laudo positivo para bariátrica. Eu falava, não vai Porque fazer. você fala que eles induzem a cirurgia, na verdade, né? Hoje em Sim, dia, induzem. Inclusive, estimulam, às vezes, alguns pacientes a ganho de engordar peso. Isso. para chegar no peso necessário para fazer Eu bariátrica. tive uma paciente que fez bariátrica agora, que eu laudei até positivo para ela fazer, mas foram 5 anos de terapia e tentativas para ela, com os outros meios, os mais saudáveis possíveis, ela conseguiu, só que ele tinha umas questões, e uma das coisas que foi acordado com ela, que ela faria, mas ela tinha que se manter, no mínimo, em 5 anos em terapia, por conta do pós. Né? Ela está ótima, sofreu também as consequências que eu já tinha falado para ela que ela ia sofrer, mas que só sentindo na pele, né? Mas ela fala que ela não viu a bariátrica como um sucesso. Ela viu a bariátrica como o último recurso, né? E ninguém fala sobre Ninguém fala isso. Ninguém fala que o paciente pós-bariátrico vai ser um desnutrido crônico. Exatamente. E que ele vai precisar gastar uma quantidade de dinheiro que muitas vezes ele não tem com suplementos para poder repor aquilo que o organismo dele não consegue mais absorver. Então, a gente vê muitos casos de pacientes que morrem. Morrem por desnutrição pós-bariátrica. Nossa, polêmico, né? Muito bom. E dentro disso, né? Aquela que já se empolga, né, com os assuntos. Dentro disso, estamos na faculdade de nutrição, todas nós. Qual é a visão das senhoritas sobre o que está sendo dado, como está sendo dado, se está suficiente, Eu fui se fazer não está nutrição. suficiente, porque vocês têm vivências aqui, as 3, né? Química, psicologia, medicina. Que assim, eu fico um pouco assustada na faculdade de nutrição. Gente, e eu posso falar bem amplamente, a gente não tem uma aula sobre suplemento. E eu fico um pouco assustada sobre isso, porque hoje você abre o Instagram e qualquer Todo pessoa mundo fala fala sobre sobre suplemento. E a gente está vamos botar assim um termo antigo, na academia, É. e lá, que era para ser discutido, não está sendo discutido. E aí? Então, eu tenho algumas aulas que os professores falam sobre o suplemento, mas não de uma maneira específica. Quando são questionados, eles discorrem sobre o assunto, mas realmente é totalmente pertinente a necessidade de uma cadeira para falar sobre isso. É a realidade. É como se eu sinto como se estivesse desatualizada. Assim, a gente está vendo coisas que talvez não fossem necessárias, e o que ali está na ordem do dia, que a gente talvez está perdendo para um Você- pseudo-blogueiro do Instagram, a gente Você não quer está ver outra sabendo coisa falar. que não se fala dentro das cadeiras de nutrição, que foi o que me fez fazer nutrição? Nutrição e saúde mental. Pronto. Ponto. Comportamento, né? Psiquiatria e saúde mental. Eu estou falando não só a nutrição comportamental, que até está em evidência, mas qual é o impacto, por exemplo, da vitamina D, da falta de vitamina D em crise de ansiedade? Sim. Qual é o iodo, a ausência do iodo ou a deficiência de iodo numa pessoa que tem transtorno bipolar? Né? Então, assim, são coisas que você consegue, em muitos casos, ao invés de resolver com uma fluoxetina, com alprazolam, com um Rivotril, com alguma coisa assim, você vai conseguir na comida. As pessoas não sabem que a alimentação é a chave da saúde mental. A grande questão que eu enxergo hoje em dia, assim, eu fiz medicina, entrei na faculdade em 2001, já tem um longo tempo, mas o que mais me chocou
foi que a gente tem uma formação para tratar doença. Exatamente. Você não aprende absolutamente nada sobre estilo de vida e saúde na Prevenção. faculdade de medicina. Saúde. Na faculdade de nutrição, eu já estou sentindo uma pequena diferença em relação ao que a gente via na medicina. Porque, efetivamente, a gente só estuda doença. Você não estuda o que você pode fazer para melhorar. Tudo bem que a alimentação é o único meio de você conseguir nutrientes e suplementos que a gente necessita, macro e micronutrientes, para viver melhor. Mas deveria ter alguma coisa. Só que, muitas vezes, também o médico... acredita que a função do nutricionista ela é complementar e não fundamental. Exatamente. E às vezes até passa por cima, né? Passa dieta. Isso não respeita, né, aquela função e aquela pessoa que formou-se para aquilo, né? Eu acho que os cursos, né, não só nutrição, mas os cursos da área da saúde, eles precisam passar por constante atualização. Então, eu acho que faz parte da coordenação mesmo, da direção daquela instituição, se preocupar com isso, porque o mundo está em constante evolução. Então, hoje, nós temos a nutrição, um vasto espaço de divulgação nas mais diversas áreas, né? Comportamento, pós-bariátrico, manter saúde, gestação, né? A criança vai ser o fruto da alimentação daquela mãe, as doenças que ele vai ter. E não só do momento em que ele teve na barriga da mãe, Exato. mas de toda a alimentação que a mãe teve ao longo da vida. Exatamente. E então, eu acho assim, que precisa ter essa atualização. E eu preciso assim, ter essa preocupação como professor, ou como coordenador, ou como diretor de instituição, para ver nesse lado. Outra coisa que eu acho que teria que ter também, uma educação para o lado digital. Gente, Instagram. Sabe, porque quando o nutricionista formar, ele vai se deparar, estou com diploma, e agora o que eu faço? Como é que o meu paciente vai chegar até mim? Ele precisa divulgar o trabalho dele. Exato. E essa divulgação, hoje em dia, é mídia social. Então, como é que você... quer dizer que você, como instituição, você só aceita ali a mensalidade do aluno e dá o diploma para ele no final? Não, eu fico assim meio... Vamos lá. Acho que eu sou a mais nova da mesa, mas a gente está falando de pessoas que estão estudando com a gente que tem 17, 18 anos. Você vê que é numa facilidade. Tem pessoas que estudam com a gente que são famosas, vamos dizer assim, no TikTok, no Instagram, que você fala, ok, abriu a agenda, vai lotar. Porque já está ali, já está se expondo, sabe? E às vezes você fica ali batendo cabeça. Eu mesmo, teve uma época que eu contratei uma agência porque eu não tinha ideia do que fazer no meu Instagram. Então, assim, eu acho que a gente fica meio perdido. E atendimento também. Eu vejo que falta um pouco desse cuidado humano. Ok, a gente vai lidar com a dieta da pessoa, vai lidar com a suplementação da pessoa. Mas quantas vezes a gente não viu, ou talvez não foi esse paciente que foi no médico e ficou falando ali da vida? E foi muito mais, sei lá, psicológico, psiquiátrico do que uma consulta para saber se toma ou não creatina, sabe? Eu já fui em mais de 15 nutricionistas ao longo de toda a minha vida. E durante todo esse tempo, que hoje em dia, fazendo faculdade de nutrição, eu posso perceber, é que a gente está diante de uma pessoa. A gente não está ali diante de um peso, diante de medidas antropométricas, a gente não está diante de uma dieta, a gente está diante de uma pessoa. E quantas vezes, quem já teve oportunidade de nutricionista, a pessoa nem sequer te pergunta se você come em casa ou se você come na rua. Ou se você gosta Se você de sente tal alimento. fome, se você gosta de comer. Como é a tua relação Qual é o com a sentido, comida? às vezes, de um alimento para você? Né? Exatamente. Eu tinha uma paciente que a gente estava conversando e ela tinha vontade de comer mingau de aveia. Ela, às vezes, porque remetia à infância dela. E a nutricionista não colocou isso, né? E é um alimento super fácil de É um alimento, não, e saudável. Se você souber fazer o preparo dele de uma forma saudável, dá para fazer várias, né? E aí ela
a gente conversando, ela estava tendo quadro de compulsão alimentar por causa da restrição, e eu conversei com ela, falei, conversa com a sua nutri, fala para ela te colocar num outro momento, como a gente sabe que a noite é um horário onde você tem mais as crises, por que você não coloca talvez esse mingau de aveia? Falei assim, como só dando uma ideia, porque qual era a minha enquanto psicóloga, qual era a minha visão? Aquele horário ali, talvez era o horário que ela tinha que lidar com alguns pensamentos que ela não dava conta. E aí, aquilo dava um gatilho que ela precisava de aconchego. Como ela não tinha algo que a aconchegasse, ela ia para a comida até ela descobrir qual delas ia dar aconchego. Como ela já sabia que o mingau de aveia era algo que dava esse aconchego a ela, talvez aquilo resolvesse. Resolveu. E talvez comeu menos, talvez comeu, né? Não, e ela falava. Ela E talvez queria até sentar. sabendo que ela poderia comer o mingau de aveia, Não Aquilo comece. no começo. fizesse com que em algum Exato. momento ela pensasse, não, tudo bem, eu sei que eu posso, então tá tudo bem. Sim. A gente roda, a gente volta na prioridade, né? Que é você olhar e falar, cara, o que é importante para mim? O porquê eu faço? Sabe uma coisa que eu falo, que a nossa eu falo a nossa geração que respinga ainda um pouco, né? Na galera até de 30. As pessoas não querem pensar. As pessoas não querem parar para pensar. Uma coisa que me assusta muito, por exemplo, no consultório, quando alguém chega, eu falo assim, olha, a gente está se conhecendo, né? Eu quero muito entender o porquê que você está aqui, mas tem algumas perguntas que eu gosto de fazer para eu entender quem é você também, né? E é muito engraçado, assim, sei lá, 8 em cada 10, quando eu falo assim, quais são os 5 valores que regem a tua vida? As pessoas não sabem. sabem. E, às vezes eu levo uma sessão com a pessoa quase em silêncio, ela fala assim, eu nunca pensei sobre isso. Quais são os valores que te uniram ao seu parceiro? Aí já fica difícil. Exato, mas por quê? Porque é tudo tão corrido hoje e a gente está tão olhando para o lado que a gente não quer olhar, porque hoje nada se sente, ninguém quer sentir nada, todo mundo quer abafar tudo que tem dentro que incomoda. O incômodo é algo ruim. Não é, gente, na dor. E quando você se acessa, você também consegue encontrar maravilhas sobre você, Sim. né? E aí, quando você para e você pensa sobre quem é você, o que você gosta, por que você come o que você come? Eu gosto, por que você faz isso? Por que você precisa do chocolate? Que símbolo que ele tem? Então, por que você vai tirar isso de você, né? A nutrição comportamental traz isso de uma forma de acolhimento, só que mais do que isso. Você comendo aquele alimento, ele vai te disparar coisas que trazem memórias, e essas memórias te trazem hormônios, e esses hormônios te trazem sentimentos, sensações. Na verdade, é muito mais o seu corpo, o seu cérebro pedindo do que ali a sua Exato. emoção, né? E, Exato. inclusive, na nutrição a gente consegue observar isso também, porque não de emagrecimento apenas vive o nutricionista. Exato. Sim. Então, quando você vai atender um paciente que tem uma dor de cabeça e você pergunta para ele, tá, onde dói a cabeça? Que horas dói a cabeça? E ele não sabe responder, ele tá jogando a consulta fora, É isso. né? A gente esquece de olhar pra gente. Foi o que a Sabrina falou. A gente esquece de saber o que a gente tá sentindo. É isso. Você tem dor de cabeça? Mas você tem dor de cabeça que horas? Que dia? Aonde dói? Dói na frente? Dói atrás? Você Dói vive a cabeça tem alguma toda? coisa que estressa? Como é que é o seu trabalho? Como é que é o Comeu gatilho? Você toma É água? um alimento? Você sabe que eu tenho... Água, eu tenho gente. As pessoas não Água. bebem Não bebe água. água. Tem gente que chega com fome em casa e aí vai conversar com a mulher e vai brigar com a mulher. E, na verdade, não é a mulher que é chata. É você que está com fome, sabe? Então, come quando chega em casa. Depois você conversa com a sua mulher. Então, assim, as pessoas querem complicar, mas não querem resolver. Elas querem a fórmula pronta. Só que Alguma coisa para copiar. Né? porque a fulana faz e dá certo. Sim. E também querem chegar no teu consultório como nutricionista e que você dê uma fórmula pronta para ela emagrecer. Pra ela resolver o problema que ela Agora, pra acha você, que tem. O que você fez? Eu mesma, né? Quando eu tive Ou o Miguel... emagrecer por ela, né? Emagrece por mim. Exato. É, Vamos Eu vou falar, fazer o atividade Ozempic física é por isso, mim. né? Ele emagrece pelas pessoas. quando eu tive o Miguel, estava grávida. Antes de eu engravidar, eu estava no auge, aquilo que eu acreditava que era o auge do meu físico e da minha saúde, né? E Lindíssima. tava Lindíssima. saradinha. Continua, né, meu amor? Porque você não viu o ensaio que ela tava mostrando ali pra gente. Aí, na época, gente, eu fiquei assim, um pouco antes, eu tive uma infecção
E eu fiquei internada e eu fiquei mais seca ainda. Nossa. E as pessoas falavam assim, nossa, você tá maravilhosa. Eu falava, gente, eu tô por fora, por dentro O que eu tô você doente. fez? Doença. Aí eu falei, O que você gente, tomou? eu falei, eu tô doente. Bactéria. Eu tô doente, eu tô doente, eu tô doente. Eu tinha que explicar para as pessoas que eu estava saudável visivelmente, mas por dentro eu tava sem vitamina, anêmica, né? E aí logo em seguida eu emagreci, eu engravidei. E quando eu engravidei, todo mundo falava assim para mim, nossa, você vai perder esse corpo. Olha para você ver, as pessoas, né? Cruel, né? E aí eu falava assim, não, mas eu já sei o caminho. Eu sempre, né, levava, lógico que a gente tem um medo e tal, e foi uma experiência muito individual, mas quando eu tive meu filho, eu olhei e falei assim, cara, se eu não voltar pro meu corpo, olha o que eu gerei, né? Isso para mim não teve um preço, né? E por incrível que pareça, eu larguei, deixei assim, não deixei de fazer o que tinha que ser feito, né? Me responsabilizei também, fazia o que eu podia na condição que eu tinha. E eu cuidava do meu filho, e quando dava tempo eu malhava, quando não dava eu malhava em casa, eu dava o meu jeitinho. Eu fiquei com o meu corpo muito melhor do que antes, que eu acreditava que eu estava muito bem, né? E todo mundo olhava para mim e falava assim, mas você tomou alguma coisa, você operou, você fez o quê? Eu falei, não, eu só continuei fazendo O que você o sempre que eu fez. sempre fiz, e o meu corpo, ele tem uma memória, É isso. né? E aí, agora que eu engravidei de novo, as pessoas de novo, nossa, você vai passar por tudo de novo? Eu falei assim, vou, porque eu sei que em 7 meses, 8 meses, se demorar um pouquinho mais também não tem problema. O tempo, Sim, né? vou O tempo e o preço. Exato. Meninas, infelizmente, a gente poderia ficar aqui, né? Horas. Até amanhã. E pedir um macarrãozinho, uma pizza e terminar aqui o nosso jantar. Mas assim, eu vi uma mensagem que fecha um podcast que eu queria fazer com vocês três hoje. Ui. É um final, assim, que eu achei muito legal. Se você pudesse botar um recado, copiando de um podcast, isso existe no podcast, que fosse passar no mundo inteiro. Um outdoor que tivesse no mundo inteiro, que chegasse uma mensagem no telefone do mundo inteiro. Qual dica você daria, assim, para ter uma vida no sentido de estética, saúde, mental, plena? Uma vida plena. Quem começa? Carol, Kate, Li? Não se cobre tanto. E se você se cobrar, saiba pelo que você está se cobrando. Para saber pelo que você está pagando o preço. Exatamente. Carol? Seja você. Eu vou ser mais simples. Beba água. Ó, gostei. Verdade. A lá Pedro Bial. Beba água. Lia. Eu vou colocar seja você mesmo. Respeite o seu eu. Então, respeite o seu eu, bebendo água, não se cobre tanto, ou tenha noção do que você está fazendo, pelo que você está fazendo o seu esforço. Eu acho que é isso, né? A gente ser adulto, responsável, saber levar a vida, talvez, de uma forma sociável, alegre. Mas tá bom, entendi o seu recado, mas eu faria muitas vezes. E eu acho que também vale a pena a gente lembrar que cada momento da vida tem uma necessidade específica. Exatamente. E nada é estático, É isso. Isso. né? Então as circunstâncias vão mudando e a gente vai abraçando elas da melhor maneira possível. Obrigada, meninas. Foi incrível. ótimo. Obrigada, Ótimo. obrigada. Mesmo eu não bebendo vinho, foi ótimo. Não, mas vocês já estão mais do que convidados para a próxima. É. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que seu vinho estivesse tão bom quanto o nosso. E salva, compartilha, manda para todo mundo esse episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau.